Por que aprender robótica e tecnologias na educação básica? Porque o mundo, o mercado e a sociedade mudaram. A evolução tecnológica tem sido um dos principais motores de transformação da sociedade ao longo da história. Desde a invenção da roda até a revolução digital, a tecnologia tem redefinido a forma como vivemos, trabalhamos, nos relacionamos, consumimos e produzimos conhecimentos. Em 1973, foi anunciada a Sociedade do Conhecimento, marcando a mudança da sociedade industrial para a sociedade pós-industrial e digital. Características da sociedade do conhecimento incluem, entre outras, a comunicação instantânea, o acesso ilimitado ao conhecimento, a automação de processos, o trabalho em grandes equipes e o uso de IA para apoiar e facilitar a criação de produtos e serviços. Essas características têm mudado a forma como as empresas e o mercado organizam suas estruturas externas, os processos de trabalho de suas equipes e as relações com os clientes. Ao se adequarem às demandas contemporâneas, as organizações e empresas têm enfrentado um grande desafio. Os egressos da educação básica e dos cursos universitários chegam ao mercado de trabalho sem terem desenvolvido as habilidades e competências atualmente exigidas. Na última década, tem sido crescente a necessidade de profissionais capazes de atuar e desenvolver grandes projetos em equipes multidisciplinares, de conectar, de aplicar conhecimentos, de produzir conteúdo e liderar processos em grande escala. Profissionais que utilizem ferramentas tecnológicas para analisar situações, propor soluções para problemas reais e criar produtos e serviços inovadores. Profissionais também habilitados a gerenciar processos e produção, conectar áreas e tomar decisões a partir de dados gerados por Big Data. E o que isso tem a ver com levar robótica e tecnologia para as salas de aula da educação básica? Tudo! A sociedade e o mercado de trabalho precisam de profissionais capazes de atuar em situações como essa. Mas o contexto da escola está formando jovens nesse contexto. Você conhece algum estudante da educação básica que age como um CEO de uma empresa pelas habilidades e competências que apresenta ao gerenciar um projeto, ao trabalhar em equipe com problemas reais, propor soluções? Eu conheço alguns. E o que eles têm que os diferencia de seus pares da mesma idade? São jovens que têm a oportunidade de participar de atividades formativas que partem de problemas complexos, o que os incentiva a pensar em soluções criativas e a utilizar ferramentas tecnológicas para desenvolver essas soluções. Aprender robótica e tecnologias na educação básica tem preparado esses estudantes para enfrentar desafios reais, ao mesmo tempo em que desenvolvem habilidades e competências indispensáveis no mercado de trabalho atual e futuro, onde a capacidade de criar e implementar soluções tecnológicas é cada vez mais valorizada. E como que as aulas de robótica e tecnologias contribuem para o desenvolvimento das habilidades e competências para o século XXI? Criando experiências de aprendizagem, em que o conhecimento é aplicado em produções que podem ser o design de um robô e sua programação, a modelagem de um objeto em 3D, a criação de um app, de uma animação, de um sistema de automação. Numa aula de robótica e tecnologias, ao invés do professor comunicar o conteúdo que será ensinado, ele apresenta um problema real e complexo para o qual os estudantes devem utilizar ferramentas tecnológicas disponíveis para propor suas soluções. E isso, gente, muda tudo, percebem? O mindset de aprendizagem muda de acumulação de conhecimentos para a aplicação deles para criar algo. A capacidade de resolver problemas complexos é essencial para o mundo atual e só nos tornamos hábeis para fazer isso se praticarmos várias e várias vezes em situações diferentes. E é na educação básica que essa prática deve acontecer. Desde a educação infantil, com projetos desplugados que envolvem uma situação problema e mobilize a meninada a organizar seus conhecimentos e informações para contextualizar e propor uma solução, aos anos finais em ensino médio, em que os projetos são mais complexos, assim como as ferramentas tecnológicas. Imagina uma situação bastante comum no Brasil, que é a de contenção de águas de vazantes dos rios nas cidades.
Para ela, os estudantes podem propor uma solução para uma situação de enchente ou uma solução para evitar que a enchente ocorra. É fácil imaginar a meninada da educação infantil pensando numa máquina que vai bloquear a água ou que vai aspirar a água e direcioná-la para outro lado. A mesma situação, problema, na mão de adolescentes dos anos finais, geraria discussões mais aprofundadas sobre a criação de um sistema de monitoramento por um app, um sistema de contenção, uma máquina de redicionamento e tratamento da água. Agora imagina as informações e os conhecimentos que os estudantes precisarão organizar e buscar para propor uma solução coerente com a realidade. O que precisarão aprender sobre a formação das cidades antigas e sua geografia, as características do ecossistema da região que vai receber a intervenção, a viabilidade econômica da proposta, a funcionalidade dela. Observem que a robótica e a tecnologia criam oportunidades de aprendizagem que dê sentido ao conhecimento escolar. E independente da etapa escolar, há diversas experiências de aprendizagens possíveis por meio da robótica que contribuem para o desenvolvimento das habilidades e competências, como, por exemplo, o pensamento crítico. Imagina uma situação em que os estudantes analisam dados e evidências para formar argumentos e propor soluções sustentáveis para a otimização do uso de energia elétrica na escola. A habilidade de resolução de problemas, ela pode surgir em projetos onde, por exemplo, os estudantes precisam criar um sistema automatizado de irrigação para a horta da escola, que busca atender a otimização do uso de água relacionado ao ODS 6. Habilidade de criação e de inovação, na criação de um aplicativo móvel para ajudar os colegas a gerenciar melhor seu tempo de estudo. Os estudantes utilizam ferramentas de programação e de design para criar interfaces intuitivas e funcionalidades inovadoras. São exemplos que envolvem a prática de uma comunicação eficaz, da colaboração e do trabalho em equipe, e do letramento digital, à medida que existem uma infinidade de ferramentas que podem ser utilizadas dependendo do contexto. Então, introduzir a robótica e tecnologias no programa de ensino das escolas de educação básica dá aos estudantes não só a oportunidade de uma formação técnica na área, mas também a oportunidade de desenvolverem uma expertise, de trabalhar em equipe com projetos, de lançar mão dos conhecimentos acadêmicos para resolver problemas e utilizar as diversas ferramentas tecnológicas como linguagem para propor soluções, produzir conteúdo em sintonia com as demandas do século XXI, o que os prepara para enfrentar os desafios do mundo real com criatividade.